Bom dia, alunos do sétimo A e B da Escola Hélio Zacarias. Estamos aqui na nossa quarta atividade de quarentena de arte. Primeiramente, eu vou começar falando da atividade anterior, que foi a terceira atividade, aonde tem uma obra da Tarsila do Amaral, né? Tá ali a foto da Tarsila para vocês verem, conhecê-la. Ela que foi uma pintora muito famosa, uma das idealizadoras do modernismo aqui no Brasil, né? O modernismo foi um movimento de arte, né, que mudou a forma de ver a arte brasileira, né? E ela viveu aqui próxima de nós, na cidade de Capivari, apenas 50 quilômetros aqui da nossa cidade. Ela viveu de 1886 a 1973. Aí está a foto delas para vocês conhecê-la. Daí tinha para vocês fazerem lá a primeira leitura, né? Tinha um textinho lá falando da obra Operários. Essa obra que retrata o período da industrialização aqui no Brasil, né, em 1930, onde houve muita migração, né? O pessoal veio de outros estados aqui para o estado de São Paulo para trabalhar nas indústrias e até de outros países. Só que nesse momento, nesse período, as indústrias não eram como é hoje, né? Hoje muitas pessoas querem trabalhar em algumas indústrias aí famosas, né? Algumas empresas, né? Até mesmo aqui na cidade, né? temos algumas, né? Que muitas pessoas falam, nossa, consegui entrar naquela empresa, né? Naquela época era diferente. Naquela época as pessoas não tinha a jornada de trabalho, não era de 8 horas, as pessoas trabalhavam muito, não tinha nenhuma segurança no trabalho, não usavam equipamento de segurança, máscara, capacete, óculos. Então era muito sofrido o trabalho, né? E essas pessoas, eles migraram de outros estados. A maioria eram trabalhadores rurais, certo? Né? Foi isso que foi o êxito rural, né? A saída, história, geografia, isso, né? A saída do homem do campo para a cidade. Então havia também esse choque cultural. Então na obra, se vocês olharem na imagem da obra Operários, vocês vão ver que o semblante deles são ali meio tristes, né? Meio ali, né? Tudo olhando para o mesmo lado. Ela quis retratar muito isso, né? Daí no fundo vocês vão ver a imagem da indústria, né? As chaminés lá da indústria, da empresa. E também pessoas de várias etnias, de várias raças, né? Você vê pessoas negras, pessoas brancas, oriental, né? Mostrando toda essa miscigenação, essa mistura que existe no Brasil. E daí depois vinha as perguntas para vocês estarem respondendo, que nós vamos corrigir junto aqui. Lembrando, gente, que eu estou fazendo a correção aqui, mas é para vocês lerem o texto, responder as perguntas, porque senão vocês acabam não aprendendo. E o mais importante de fazer a atividade é o aprendizado de vocês, né? Se vocês não lerem o texto, não responder as perguntas, vocês não vão aprender. Geralmente, né, vocês sabem que geralmente em sala de aula, eu faço a correção aluno por aluno, né? Só que como nós estamos na quarentena, não tem como fazer isso. Então eu estou, né, mandando agora nesse vídeo que eu estou gravando, e quem está recebendo o material, né, lembrando que quem não está tendo acesso a esse vídeo, também não vai estar sendo prejudicado, que vai estar recebendo também as perguntas respondidas, né? Mas o ideal é que vocês leiam, respondam, para depois, quando eu compartilhar o material com as perguntas respondidas, vocês só conferirem, ver que vocês acertaram, que vocês erraram, que vocês entenderam, certo? Daí vai lá, né? Vamos lá na correção. A primeira pergunta perguntava lá, né? Qual assunto trata a obra Operários, né? Que é essa pintura aí que vocês, né, estão vendo, que vocês receberam aí na atividade anterior. Trata-se de um momento histórico marcado pela migração de trabalhadores, uma classe ainda muito vulnerável e explorada, sem acesso às leis, né, que a defendesse propriamente. Então essa é a resposta da 1, né? Pode ver que é coisa que eu já falei, né? Acabei de falar, da migração dos trabalhadores, momento histórico, da vulnerabilidade deles, né? Que eles saíam, né, de outros estados para trabalhar, né, na indústria. Depois, né, vem a segunda pergunta.
quem pintou a obra Operários, né? Essa, né? Nem precisa responder, né? Tarsila do Amaral, né? Acabei de dizer para vocês. Pintora a qual vocês já conhecem ela. Depois vem a terceira pergunta. O que a pintora imortaliza nessa obra, né? Daí tá lá, Tarsila imortaliza seu quadro As Feições dos Trabalhadores das Fábricas, né? Aquele olhar triste, né? Melancólico, né? Isso que ela quis retratar, né? Que imortalizou, né? Na história da pintura, né? Certo? Da pintura brasileira, Depois vem a 4. Quando foi pintada a obra? A obra foi pintada em 1933, certo? Início período da industrialização aqui no Brasil. Depois vem a 5. Qual temática tem o quadro? Daí tá lá, o quadro tem uma temática social. Por que social? Porque fala da sociedade, fala das pessoas, certo? Da condição de vida daquelas pessoas, daqueles operários naquele período da história. Tá, ok? E daí, daí vocês conseguem perceber como a arte é ligada à história. É, né? Uma coisa que não tem onde correr, certo? Daí vem a atividade, né? A outra atividade que vocês vão estar fazendo. Nós vamos estar falando do período do neoclassicismo, que vem dentro daquela cronologia da história da arte que vocês também viram na aula anterior, né? Que sempre estou passando e batendo em cima dessa tecla em sala de aula. Daí fala lá, né, do neoclassicismo, que foi do século XVIII ao século XIX, que foi depois do período chamado Rococó, que foi um período depois do Barroco, certo? Daí que vocês vão fazer? Vocês vão estar lendo esse texto, né, que fala sobre o neoclassicismo, né? E depois vai vir as 5 perguntinhas para vocês estarem respondendo, tá ok? Né? O neoclassicismo lá, né, ele começou lá foi do século XVIII ao século XIX, né? E daí vai lá, né? O texto vai estar falando, né? Da pintura neoclássica, né? Da arquitetura neoclássica, né? Quais temas que eles pintavam, né? Tudo isso vai estar no texto para depois vocês responderem essas 5 perguntas, tá ok? Né? E voltando, falando um pouquinho da atividade anterior, né? Depois tem uma releitura para vocês fazerem, né? Eu não comentei sobre isso, né? Mas está lá e acredito que vocês tenham feito, né? Que era o desenho da obra, né? Você podia estar mudando algumas coisas da obra, né? E assim por diante, tá? Gente, eu vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar mais comprido. Então é a correção que vocês vão estar fazendo nessa aula, nessa 4ª aula, correção da atividade da 3ª, e também lendo o texto do neoclassicismo, que é o novo período da cronologia da história da arte, que vocês vão estar vendo e vão estar respondendo as perguntas, tá ok? Gente, eu estou encerrando por aqui. Um abraço a todos, estudem, não deixem de estudar, certo? Porque aproveita o tempo que vocês estão aí em casa aí para ir fortalecendo o estudo de vocês. Eu sei que não está fácil para ninguém, nem para vocês, para os seus familiares, para nós também não está fácil. Um abraço a todos e fiquem com Deus.